Vai, dá uma bolada, Guilherme. Tem que pôr ela sentada aí nessa cordinha. Ai, Maria. Segura, não solta, hein, gente? Olha lá, uma menina tá fugindo, olha lá. Olha lá, apareceu uma menina. Tá perdida aquela menininha. Ai, João. Uma vez me perguntaram se era ilegal ou ilegal uma ocupação de um edifício vazio. E eu falei que o termo não era o que interessava, se era legal ou ilegal. Que o que interessava é se era legítimo ou ilegítimo. O meu nome é João Sétio Whittaker Ferreira, eu sou arquiteto urbanista e economista, sou professor de planejamento urbano na FAUSP. E sou também coordenador do LabHab, que é o Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos aqui da FAUSP. Historicamente, o Brasil tem uma lógica na sua formação que é uma lógica excludente, não só do ponto de vista do espaço, mas também do ponto de vista econômico. A economia brasileira, desde a colônia, é uma economia que funciona baseada, se alimenta, vamos dizer, no fato de que uma parcela grande da população ela é excluída, né, do sistema, já que no caso, no início, era a produção cafeeira, da cana, era baseada no trabalho escravo. Nós temos, isso os sociólogos brasileiros já mostraram, um contingente populacional muito grande que, na verdade, não tem onde se encaixar na formação social brasileira, mas que é fundamental para fazer funcionar essa economia do subdesenvolvimento, que é como uma economia cujo avanço, cuja modernização se alimenta no atraso, na pobreza e nessa população. Ou seja, a nossa industrialização, que nem a China, por exemplo, faz hoje, se alavancou no fato de ter uma população pobre à disposição e que era, na verdade, compunha a massa de mão de obra desse sistema. Quanto mais pobre e excluída da inserção social, mais interessante era para o próprio sistema, o que muitos autores chamaram de industrialização com baixos salários, e a gente chama, Hermínia Maricato chama de urbanização com baixos salários. Essa população, do ponto de vista urbano, ela era segregada por natureza, quer dizer, não existia uma lógica de produção da cidade que em algum momento na história se preocupasse em inserir essa população, em dar a ela condições de vida digna. Na verdade, elas não tinham interesse que essa população tivesse condições de vida digna, porque o que interessava dessa população era a sua condição de massa de trabalho barata. Então, de certa forma, a favela, a autoconstrução, a não solução da habitação era parte da solução do rebaixamento do custo de reprodução da força de trabalho no Brasil. Já parou para pensar em quem manda na cidade em que você vive? Será que é o presidente da República? O prefeito? Ou a população? O prefeito é o responsável executivo da cidade, que manda e desmanda em tudo relacionado ao município. E quem manda no prefeito? Será que é o partido? Quem votou nele? Ou a população? Para responder, temos que entender como o prefeito conseguiu se eleger.
Todos sabemos que para ganhar uma eleição é preciso muito dinheiro para uma campanha eleitoral. A maior parte desse dinheiro das campanhas, seja para prefeito, governador ou presidente, é doada por empresas. Em 2012, em São Paulo, o candidato José Serra, do PSDB, recebeu 6 milhões de reais em doações diretas para a sua campanha. 4 desses 6 milhões vieram de construtoras e empreiteiras. No mesmo ano, o prefeito Fernando Haddad, do PT, foi eleito com pelo menos 5 milhões de reais em doações de empresas do mesmo tipo. Agora, voltando à pergunta, quem de fato manda na cidade, hein? Quem garantiu que o prefeito virasse prefeito? Os empresários que bancaram a campanha, sendo a maioria deles da construção civil. Esses empresários querem lucrar com a cidade e realmente lucram muito. Parece que tudo está um caos, mas na verdade não está. A cidade tem uma lógica. Ela nem sempre foi do jeito que é hoje. Há 60 anos, São Paulo tinha apenas 1 milhão de habitantes. Os trabalhadores da cidade moravam em bairros centrais, próximos do local de trabalho e das casas dos ricos. Mas os ricos nunca gostaram de viver perto dos pobres. A periferia até então não existia. Eram chácaras e fazendas, só mato. Em um dado momento, os mais ricos fizeram uma limpeza. Demoliram cortiços, despejaram favelas e aumentaram o valor dos aluguéis. Ficou inviável morar no centro. A única solução foi comprar um pedaço de mato na periferia. Pedaço loteado pelos próprios ricos. Os mais pobres foram jogados em locais afastados e sem infraestrutura. Além de trabalhar a semana toda, passavam os finais de semana construindo suas próprias casas. Para conseguirem morar na periferia e ainda trabalhar na cidade, o governo garantia o mínimo de infraestrutura. No meio do caminho entre a periferia e o centro, sobrou muita área que parecia esquecida, mas não tinha nada de esquecida, muito pelo contrário. Para que a infraestrutura de luz, água, esgoto e linhas de ônibus pudesse chegar na periferia, ela precisava passar por essa área. Estes investimentos do governo acabaram valorizando os terrenos dos mais ricos, que agora podiam vendê-los a um preço absurdo. O nome desta jogada é especulação imobiliária. Estes especuladores deixavam e ainda deixam seus terrenos vazios, esperando o melhor momento para vendê-los ao maior preço possível. Enquanto isso, os trabalhadores mais pobres são despejados em regiões totalmente isoladas. E depois que nasceu a periferia urbana, ela nunca mais parou de crescer. Cada vez mais gente chega na cidade precisando de um lugar para morar e vai se alojando nos bairros mais afastados. Quando dá para pagar aluguel, um pouco mais perto. Quando não dá, bem mais longe, em áreas que nem são regularizadas. Quem achava que morava longe, viu que dava para morar mais longe ainda. Nascem então as periferias das periferias. E as comunidades se organizam como podem para garantir o mínimo de estrutura. A prefeitura intervém com obras de urbanização que deveriam atender às demandas da comunidade, ao invés de atender aos interesses das construtoras. A especulação imobiliária chega nas periferias e o preço do metro quadrado sobe. Sobe, vai para o espaço. Um cômodo chega a custar R$500 de aluguel. A consequência de tudo isso é uma cidade profundamente desigual e opressora. É a cidade do capital. A cidade se divide em duas, a dos ricos e a dos pobres. A região dos pobres também valoriza e encarece, a ponto de não ter como continuar lá. Tudo vira mercadoria. Cada milímetro da cidade entra na balança para ser vendido e dar lucro. Aí, estranham quando começam as ocupações. Quando milhares de famílias que não conseguem mais pagar aluguel e que estão em situações desesperadoras resolvem fazer algo que elas mesmas questionam: invadir o terreno dos outros. Dos outros? Quem foi mesmo que gastou suor e cimento para construir a cidade? Pois é, né? Ocupar é afirmar o seguinte: não aguentamos mais ser empurrados para fora. Vamos tomar a cidade de volta, mesmo sabendo que as construtoras vão fazer de tudo para impedir. Mas temos que resistir. E vamos! MTST. A luta é pra valer.